Civilização, resultado do processo de questionamentos contínuos, das crenças ao absoluto, às mitologias tribalistas. Pelo contato com a natureza, procuramos entender as leis que a regem, não deixando de parte o entendimento da qualidade de ser, do ser em si mesmo e integrado ao todo. Partimos. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Na busca por respostas coerentes para as mesmas, desenvolvemos técnicas e garantimos autonomia a alguns saberes que constituem campos de estudos em si. Ciência, assim as chamamos. Pelo desenvolvimento dos métodos científicos, quantificamos a matéria e codificamos a informação. Bombardeamos países com a divisão atômica e, em meio a isso, colocamos o homem na Lua. Entendemos o código genético e os micro-organismos que nos constituem. Saudáveis, cooperamos com estranhos, formando redes sociais sob a régide de tratados e convenções internacionais. Unimos cidades separadas por rios, projetamos arranha-céus. Tudo aproveitando a energia que a natureza proporciona. Do dimensionamento espacial à penicilina, da rádio às micro-ondas, das grandes construções à emancipação dos povos. Assim, teorizando o entendimento subjacente por meio da comunicação oral e escrita, efetivamos no cotidiano o imaginário e comprovado por meio do uso das ciências que, na sua interdependência, ajudaram-nos a efetivar a ilustração que tínhamos do mundo. Assim, o homem sempre desenvolveu independente da escola, mas a escola sempre teve a sua razão de ser. Nós não somos alunos propaganda. Franca e amenamente, queira-se dizer que há necessidade de questionar a existência da instituição. As escolas de natureza privada transpassam muitas vezes o fim e a natureza na existência de uma escola. É necessário separar as águas. Ou nos movemos pelo lucro, ou nos movemos pela educação. Por descontrole e ganância, retiramos as virtudes das instituições, tornando-as torneiras de pecúnias e, assim, chanfurdando os fins educacionais, estando os alunos à mercê de um processo educativo fora dos carris aceitáveis. Nós não somos alunos propaganda. É irrelevante celebrarmos a existência de alguma coisa cujo valor existencial não é perceptível. Questionemos a nossa estadia e celebração. Vale a pena estar aí sentado e celebrar os 7 anos do HBO? Onde está o valor desta escola? É necessário questionarmos a nossa presença para que ela não seja improfícua. Mas calma aí, nós lá no princípio, bem lá no princípio, escrevemos sobre as pedras. Se não testemunharmos a constituição de um gramado esverdeado, cuja existência é sine qua non para a efetivação das atividades subjacentes, em tal tempo queiramos nos lembrar dos esforços embutidos para que a existência do HBO não fosse nula. Fomos a primeira escola privada no Sumbi, aventurando-se na demanda do ensino geral. Sabes o que aconteceu? No primeiro ano contamos apenas com 40 alunos. Foi sobre esse revés que se provou o nosso verdadeiro interesse. Os nossos interesses educacionais sempre estiveram acima de tudo. Avançamos estritamente sufocados economicamente, salvaguardando a educação dos primeiros. A este limão, a gente adicionou alho para cortar as cólicas financeiras e assim avançar apesar delas. São tantos limões que assim acreditamos que o todo é melhor do que as partes. A responsabilidade da continuidade da construção do HBO foi e é responsabilidade de todos.
Valeu, Gonçalves. Esse limão para mim representa vários anos de experiências que esse colégio tem e lembra-me como se fosse hoje, né? Eu estava aqui depois de 7 anos, né? Estava aqui nessa bandeira no dia da inauguração do colégio. Eu estava aqui e estava aqui o meu companheiro Gedilson Alemão e nós montamos a bandeira o dia antes de ensaio e começamos às 15 e saímos praticamente às 22, 23 horas, porque montamos, estava mal, repetimos e metemos a bandeira, a música não acabou, tínhamos que repetir, estávamos cansados, com fome. Os mais velhos estavam a preparar algumas coisas, praticamente a escola não estava bem acabada e muito mais. Representa para mim, né? Anos e anos. Eu também nunca pensei que poderia estudar aqui, mas a vida como dá voltas, né? Depois de 7 anos estou aqui e lembro como se fosse hoje o dia que metemos as bandeiras no dia da inauguração. Para o Colégio HBO, felicidade, que o colégio cresça e tenha êxito. Com o meu limão, né? Eu fiz um sumo para refrescar quando alguns colegas falam mal da instituição, quando alguns colegas falam cenas que não têm nada a ver da direção administrativa e comparam com outros colégios, não sabem a história do colégio. Então, quando ouço esse tipo de conversas, eu bebo um limão. A esperança sempre esteve à frente dos olhos. A definição do que a vida deu a nós sempre foi e sempre será ditada pelas nossas deliberações, no uso do que recebemos. Tão amargo por dentro, mas sobre o seu exterior esperançamos. E hoje, cada um de nós pode contar o que fez com o seu próprio limão. Eu saí do Punível diretamente para o ICED. Saí do ICED diretamente para cá. Foi uma experiência, um amargo doce, porque eu não fiz o INE, fiz logo o ICED. Terminei em 2018. Meu primeiro emprego na educação foi aqui. E eu almejava muito, desejava muito ter esse primeiro emprego. Quando abriram minhas portas, depois já havia me casado, foi o primeiro emprego mesmo, na realidade, a sustentar a minha casa. Eu recebi de bom grado, com as 2 mãos, e comecei logo a trabalhar. Obrigado, Aldina. Sou o Pedro Saoma, professor desta instituição. Na verdade, a Aldina lançou o limão. Quando você lançou o limão, esse lançamento poderia ser lançado de forma oblíqua. O limão realizou um movimento parabólico, mas antes disso também lançaste o limão de forma vertical. Ao lançar o limão tomou uma determinada altura. Depois do limão, houve um instante em que parou, numa determinada altura. Lá, o estado inicial é zero, né? Estas leis foram descritas por Galileu Galilei, foi uma lenda italiana, um grande físico, que estudou a gravitação universal. Depois a queda dos corpos, né? A gravitação universal, desenvolvida depois, mais tarde, por Isaac Newton, a maior bibliografia princípia natural da filosofia, né? Uma das maiores bibliografias que a ciência já registrou. Os árabes chamam de Almagesto
uma das maiores biografias registradas na natureza. Então a descrição daquele limão, daquele fenômeno, você através, quando lançaste aquele limão para cima, conhecendo a altura, você poderia determinar, né, o tempo de que um corpo, né, atingiu, né, a altura máxima, né, descrevendo a equação da velocidade, né, se o corpo partiu do repouso e lançou de baixo para cima, né? Com certeza, a velocidade do corpo, depois de parar, atingiu uma velocidade, aquela velocidade é zero, né? Então, estes corpos são regidos por uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Né? Então, você podia determinar o tempo do corpo vai lançar, o tempo você podia determinar a altura máxima atingida, né? Através do corpo lançamento. Esse lançamento foi lançado de forma parabólica. Essa descrição também do limão, e através do limão conseguimos descrever os fenômenos físicos, o lançamento vertical e o lançamento parabólico. Bem, na verdade eu posso dizer que eu acho que isso é um dom de Deus, né? Tudo na nossa vida, há quem tem dom de dar, há quem tem dom só mesmo de receber, há quem tem aquele dom de carisma. Eu acho que talvez seja, porque eu também não consigo me perceber como é que as coisas fluem assim da melhor maneira possível, mesmo sabendo que estamos em momentos difíceis, mas ainda tem pessoas que nos têm carinho, mesmo com o trabalho que nós fizemos super difícil, complicado e arriscado ainda por cima, porque nós trabalhamos com muita gente e cada gente de status social diferente. E às vezes você vai pegar naquele, você tem que pensar que amanhã também você vai ser, mas infelizmente eu sempre tipo, é o meu trabalho, né? Tenho que fazer aquilo. E quando eu digo que hoje é dia de fazer aquilo, eu penso, meu Deus, amanhã se eu for no local de serviço daquela pessoa, e se também me tratar como líder, e pode ter a certeza, eu tenho um trato diferente com as pessoas lá fora. Muito bonito mesmo, realmente. A primeira experiência, eu disse que foi amarga, porque a primeira vez que eu entrei na sala de aula, veio aquele médico. Era tantos alunos e, apesar de ter o domínio do conteúdo, eu tremia logo. E, na altura, o diretor pedagógico era o senhor David Nuliata, excelente coordenador. Ele estava lá distante e me dizia, calma, bate bola abaixo. Eu tentava me concentrar, mas não parava de tremer. A minha mão ficava muito suada. E depois do término da aula, fomos na avaliação. Ele me disse, não vou te dar um SUF, mas foi normal, vamos repetir a aula. Eu disse, muito obrigado, professor, só não me despede. O importante é que vamos repetir, eu vou me concentrar. Esses 7 anos, não, como disseste, Elvio, são anos, às vezes, que nós pensamos, nossa, o HBO está a crescer, mas nós devemos, principalmente, eu me vejo, que afinal de contas, não estou a crescer. Profissionalmente, principalmente ainda, porque durante esses 7 anos eu consigo também me ver numa outra dimensão. Estou mesmo a caminhar a cada ano no Complexo Escolar HBO, privado HBO, a cada ano fazer a coisa melhor, porque nós estamos agora aqui e nós estamos a almejar que o nosso 7 anos seja daquele o esplêndido. E eu estou a ver que na minha carreira profissional, durante esses 7 anos, obviamente, eu tenho me superado a cada momento e a cada ano. E isso eu devo ao Complexo Escolar HBO. Dentro dessa senda, posso dizer o seguinte, que na verdade educar não é cortar um voo, ou seja, exalar um voo, mas sim orientá-lo para um determinado voo. O que tem acontecido, na verdade, vou falar mesmo do meu ramo, que nas ciências exatas, muitos consideram a matemática uma disciplina muito difícil, que isso não é verdade, seja assim uma da disciplina mais simples ainda. O que é que se passa com os nossos estudantes? Eles não dedicam-se, esperam tanto do professor e eles nem sequer fazem um mínimo esforço. Então isso tem feito com que eles tenham muita dificuldade.
A verdade é que muitos têm um preconceito dizendo que nos colégios não tem educação de qualidade. Isto não é verdade. Isso não é verdade. Então quem ainda continua com esse tabu, a partir de hoje que esse tabu lhe saia mesmo na mente. Sim, educar não é mesmo cortar asas, mas sim orientar o voo onde o estudante vai pousar. Sim, porque é na educação que começa lá de casa como base. Nós aqui os professores somos segundo pai, só complementamos. E lá quando está mal, aqui o professor tem a responsabilidade de orientar para ver se ele tenha um voo certo. E o estudante já não vem cá como uma tábua rasa, sem nenhum conhecimento. Ele já traz de casa algum conhecimento. O que o professor vai fazer? Vai orientar esse conhecimento de casa com relação ao conhecimento que o professor já trouxe, algo científico. É um fator muito essencial, é necessário ser carismático na nossa profissão. Ainda mais nessas cadeiras que os estudantes veem alguns com esta concepção que são cadeiras de disciplinas muito difíceis para a física. Né? É necessário ter essa capacidade carismática para tentar motivar os estudantes, os alunos a gostarem da física. Absolutamente. Ajuda sim. Ajuda porque muitos dos nossos estudantes vêm à escola já desmotivados. Muitos fatores que influenciam a aprendizagem ou não, principalmente da física. Os fatores que nós temos, eu tenho detectado pessoalmente, são fatores sociais. Nosso estudante vem desmotivado, sem nenhuma orientação, vem à escola sem saber o que estuda. Projetar isso foi uma coisa muito, mas muito gratificante. Porque nós chegamos ao ponto de lapidar os nossos colegas, ou seja, de fazer com que os nossos professores olhem ou enxerguem os nossos colegas o seu verdadeiro potencial. Por que o seu verdadeiro potencial? Nós temos uma estereotipagem dentro das instituições quando nós olhamos para alunos que os professores acham difícil. A verdade é que nós temos o hábito, ou seja, os professores têm um hábito de estigmatizar os alunos, de certo ponto que acham que o comportamento que os alunos apresentam são totalmente anormais, quando na verdade os professores é que são normais demais para aceitar os alunos como são. Então nós aí entramos com uma escola que nós temos para a educação que nós fazemos, na tendência de mostrar, ou seja, que os professores enxerguem até que ponto eles têm servido de reflexo para os seus próprios alunos. Então ali veio a nossa idealização, uma escola que nós temos para a educação que nós fazemos. A educação não depende simplesmente da estrutura, ou do aluno, ou do professor, é de todos nós. Uma estrutura bonita é muito bem que influencia na educação do estudante, mas o professor munido de conhecimento e capacidade influencia completamente ainda mais no estudante. Bom, na verdade muitas instituições têm fechado o ciclo. Têm fechado o ciclo comum, têm colocado um sistema padronizado entre elas. Na verdade, a pergunta que nós poderíamos fazer para nós mesmos é a seguinte: será que a instituição é uma instituição? Será que a instituição é uma instituição sem alunos? Não. Uma instituição é instituição porque os alunos estão nela. Porque se os alunos não estiverem numa instituição, aquilo deixa de ser uma instituição e passa a ser apenas uma simples edificação. Então dali vem a promoção, ou seja, a audácia, ou seja, o comprometimento dos alunos em fazer certas atividades, ou seja, e fazer com que as aulas corram de uma maneira mais produtiva e o impacto, o engajamento, a interação dos alunos possa ser de uma maneira mais ativa. Isso tudo depende do comprometimento de todos que lá estão. Isto é, a educação que nós fazemos. Então, o ciclo, por se tornar tão fechado, os alunos se fecham. Então, não são capazes de despontar mediante o seu processo de ensino. Então, quando nós tivemos a ideia de idealizar uma escola que nós temos para a educação que nós fazemos, nós sentamos e pensamos no seguinte: se somos nós quem fazemos a instituição, que tal, por que a gente não sente e faça com que a nossa educação que está monopolizada passe a ser mais abrangente para nós mesmos? Então sentamos com a direção, apresentamos a ideia e graças a Deus a
a direção abraçou a nossa causa e deu-nos uma abertura, e a partir dali nós começamos a apresentar ideias, ou seja, filosofias e alegorias daquilo que nós entendemos como educação, e apresentamos a eles para nós não extrapolarmos algumas coisas dentro do sistema educacional. Tudo começa na educação. A educação é fundamental, é a primeira coisa. Sem educação, eu acho que a sociedade estaria completamente deturpada. O professor tem capacidade de fazer exercícios com esse estudante e levar o estudante a gostar dessa cadeira. E o estudante pode melhorar. Essa é uma verdade que nós temos no nosso colégio. Sim, isso seja assim, até porque a natureza é hierárquica e dentro da natureza existem suas próprias leis. Eu costumo sempre dizer assim, que se nós não nos posicionarmos para a vida, obrigatoriamente as leis da natureza nos obrigarão a se posicionar para a vida. Então logo nós tivemos o senso de responsabilidade de nos posicionar dentro da nossa instituição, logo dando significado, mostrando que até por esta razão o lema da nossa atividade este ano é o limão. De fato, a instituição está a ser bem enquadrada mesmo como um limão, porque começamos mesmo com uma estrutura um pouquinho menos apetrechada do que esse que ainda encontramos. E começamos com poucos estudantes. Eu, pelo menos, quando entrei aqui, eu já dei aula em turmas com 5 estudantes. E agora evoluiu muito e bastante. É mesmo um limão, ele tem dupla função. Isso tudo só depende do nosso esforço, tudo depende da nossa publicidade. Tem aquela política de que os colégios não se reprovam, nos colégios não se assiste aula, o fenômeno mata a aula, não assistem aula, mas aprovam. Isso tudo depende de cada professor, depende do professor de cada cadeira. O que acontece? Se o professor já é um corrupto lá fora, aqui dentro será pior. Nós temos que acabar com esse fenômeno de só aprovar. O aluno deve saber que eu vim buscar o conhecimento. Aqui educa-se, forma-se. Tanto o estudante faz a sua parte e o professor faz a sua parte. É um todo. Trabalhamos todos em sincronia. Não podem, outros estão de lado, outros estão do outro lado. Não, porque senão outros vão avançar, outros vão ficando. Certo. No princípio estava tudo amargo. No princípio estava dizendo, não vou aguentar. Realmente, foi mesmo muito difícil. Mas eu, quando eu disse que afinal de contas, no limão, no final de tudo, você pode fazer um suco, pode ter um refresco. Eu disse, afinal de contas, isso aqui é muito fácil. Depois do trabalho, um sumozinho de limão, bem sentada no cadeirão, a ver o pala, é o mimo. Não. Então, sendo limão amargo, muita gente olha para o limão sendo amargo e ácido, sendo uma coisa que não tem muito proveito, mas afinal o limão é uma fruta, podemos assim dizer, polivalente, que nós podemos usar para fazer sumo, podemos usar para fazer tempero e muitos outros fins. Em meio a essa amargura toda, que foi começar sendo a primeira instituição privada, nós nos aventuramos nessa embarcação, mas mesmo assim não baixamos a cabeça e conseguimos pegar o nosso limão e fazer uma limonada. Isso é que, consoante esses 7 anos, nós aperfeiçoamos muito, e muitos dos que aqui começaram aperfeiçoaram-se, uns entraram aqui amadores, hoje em dia já estão totalmente profissionais, as suas carreiras estão totalmente sólidas. Isso mostra que, apesar do limão ser azedo e ácido, nós conseguimos pegar no limão da sua cor verde, que simboliza a esperança, e esperançamos que tudo poderia correr bem. E graças a Deus chegamos no 7º aniversário, até porque, a propósito, porque o 7 também significa a perfeição, e aperfeiçoamos tudo quanto é a nossa responsabilidade de dar significados às coisas. Eu gosto de limão porque eu uso a rala para fazer cheirinho no bolo. Também uso o limão como uso o limão como sumo. Ele tem dupla função. Parece ser uma fruta amarga, mas tem um sabor muito valioso. E com esse tema, acho que a nossa instituição é uma mais-valia. Vamos continuar a trabalhar para ver se conseguimos levar adiante esse nosso limão. Boa. Apesar dele ser amargo, é algo maravilhoso, porque o limão
na maioria deles tem a cor verde. Umas ficam amareladas já com o tempo, mas a cor verdadeira do limão é verde. E verde é quê? O que significa verde? A cor verde é a cor da esperança. Então nós, na introdução tu falaste muito bem que nós começamos com poucos alunos, começamos caminhando. Nós tínhamos a esperança que a qualquer momento nós iríamos expandir também no mercado privado de ensino, obviamente. E o que eu faço com esse limão? O limão vamos fazer o suco. Eu faço o suco com limão, eu tempero os meus alimentos com limão. O limão serve também para na questão de medicina, certo? Nós usamos o limão para muita coisa. Temos a tosse, temos a gripe, não conheço outro tipo de doença, mas a minha avó me ensinou que com o limão é mesmo milagroso. Com o limão nós conseguimos fazer mas muita coisa. Bom, eu casquei o limão e comecei a chupar. Até porque para queimar algumas calorias também o limão serve. E eu preciso endireitar um pouquinho o corpo, chupei o limão. Bem, eu utilizei o meu limão dentro do contexto que nós vivemos no nosso complexo escolar. Eu utilizei o meu limão para um refresco. Eu sempre que possível eu fazia um sumo de limão e me refrescava logo. E sabendo dos problemas que nós já tivemos, já passamos e que ainda podemos passar com um refresco de um sumo de limão, é maravilhoso, muito maravilhoso. Conhecendo, o limão é daquele que se tiveres para me oferecer pelo menos mais outro diferente do limão, por exemplo, a laranja, eu selecionaria a laranja, cadê limão? Sim, na verdade eu consegui preparar um sumo, depois saborear desse sumo. Esse sumo, preparar bem esse sumo, depois receber o sabor desse sumo. A consequência, preparar bem os estudantes no ensino da física, independentemente da concepção que tem que a física é uma disciplina de complexidade. E depois deles terminarem e voltarem a gostarem da mesma física, temos consequência do sabor que eu tenho. Então é este meu limão que eu recebi desta instituição. O limão. Com o meu limão eu fiz uma limonada e fiquei totalmente refrescado, por isso que eu nunca desisti do HBO. E eu sei que você também nunca vai desistir dos teus sonhos. Por isso, seja responsável do que você vai fazer com o seu limão. Tens o seu limão aí na mão, então você é responsável dele. Faça um bom proveito do seu limão. Bye! Gonçalo, what's this? Tree. Yes, this is tree, okay? Árvore. Boa. Gonçalo, então para que serve uma árvore? A árvore serve para sombra, frutos e oxigênio. Really? Yes. Yes, é isso. A árvore dá a sombra, o fruto e o oxigênio. Bom, não podemos subir agora para tirar o fruto. Bom, essa é a importância da árvore. Mas me diz, Gonçalo, se nós não regamos a planta para depois crescer e se tornar uma árvore, o que vai acontecer com a planta? Morre. Ela morre. Sabes, Gonçalo, essa árvore representa uma coisa muito importante. A escola. Really? Yes. Say yes. Me diz, o que é a escola? A escola é um local onde se aprende. Um local onde se aprende. Quero saber se você aprendeu. Faz like, dislike, love, open, right, close. Yes. Muito bem. Bom, essa árvore é o Colégio HBO. Sabes, Gonçalo? O Colégio HBO tem um papel muito importante. Ele é aliado número 1 do Estado. Sabias que se não existisse escola, dificilmente aprenderias? Não. Não, né? Então, é isso que serve a escola. O Colégio HBO é um colégio que é uma parceria com o Estado. É um colégio privado que nos ajuda muito bem a trazer estudantes fora do sistema de ensino para que possam vir cá aprender
o A, B e o C. Ela nos ajuda a combater a alfabetização, ou seja, aqueles que estão fora do processo de ensino vão para a escola aprender, para que possam realmente amanhã lidar com as demandas da sociedade. Por isso nós dissemos com o nosso slogan, HBO, o colégio que faz o seu futuro. Gonçalo, assim como essa árvore cresceu e alguém apostou, esse é o colégio HBO. O colégio HBO apostou na qualidade de ensino, contratou professores qualificados, professores que estão comprometidos pela causa e têm dado o máximo para transmitir o conhecimento a nossos estudantes. E esse estudante é você. Yes, Gonçalo. Assim, eu acredito que como essa árvore que cresceu da sombra, yes, fruto e oxigênio, essa árvore representa você. Amanhã, mediante o processo de ensino e aprendizagem que o professor está dando para você, amanhã você vai crescer. E quando eu perguntei para o Gonçalo, o que o Gonçalo quer ser? O Gonçalo diz que quer ser que? Businessman. Businessman é que? Empresário. Logo, amanhã o Gonçalo será o nosso empresário. O Gonçalo vai saber resolver os problemas da sociedade. Bom, Gonçalo, de novo. HBO, o colégio que faz o seu futuro. Bye, bye. Bye, bye. Okay, this is HBO, the private school, the one who makes your future. Or the one who becomes your dream reality. Bye, bye. God bless you. Para a edificação e aperfeiçoamento dos 1000 passos, a jornada começou no primeiro passo. A coragem para a continuidade do projeto foi determinada no processo logrando as oportunidades. Assim, do papel à realidade, respeitamos o processo. Fomos convidados a despertar a plenitude que em nós já morava. Graças a esta pitada de perfeição que jazia na quimeira, nós somos o resultado do primeiro passo da edificação do alicerce. E tudo isso graças ao arquiteto que foi perene em suas vontades ante as vicissitudes.